Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos de volta, voltando com a nossa leitura diária, né? Que infelizmente não é todos os dias que eu consigo fazer, por causa dos compromissos que eu já expliquei aqui, com levar e buscar as meninas na escola. Mas hoje estamos de volta, estamos na reta final do livro. Ela está se achando, da Alexandra Abrantes. Já estamos na reta final, já estamos no finalzinho dele. Hoje nós vamos para um capítulo que fala sobre Jesus, que Jesus é a esperança. E vamos ver o que ela tem para falar sobre isso. Já aproveito para desejar um abençoado dia para você, um dia próspero, cheio de bênçãos, de vitória, um dia com muitas surpresas boas, muita saúde, muita paz, alegria, amor, que você possa dar e receber amor. Vamos lá então para nossa leitura? Então, o nome desse capítulo é Jesus é a Esperança, é o capítulo 11 de 12, tá? Ó, como foi para você rasgar aquele papel? Vamos relembrar, esse papel é quando ela fala que a gente deve colocar num papel todos os sentimentos, mágoas, tudo aquilo que a gente pensa sobre nós, como se nós fizéssemos uma carta para Deus, colocando, expondo ali nossos sentimentos, tudo aquilo que a gente tá sentindo, toda a nossa medo, angústia, tudo. Coloca tudo ali. Aí depois ela diz para rasgar o papel, né? Ó, você conseguiu crer que passou para outra fase da sua vida? É normal que em um processo como esse, muitas vezes doloroso, a nossa mente queira nos sabotar, colocando em dúvida o que de fato aconteceu. Começam a surgir algumas perguntas como: será que isso aconteceu de verdade? Será que eu consegui me libertar? E se isso tudo for papo furado? Como vou ter certeza de que Deus me perdoou? Sabe que eu também pensava assim, eu tinha esses mesmos pensamentos. Eu fazia muitos processos de libertação, muitos processos de cura, e depois eu pensava que, depois de ter falado, afirmado, eu achava que eu tinha que então passar por um processo. Tinha que passar por um processo de limpeza, por um processo de transformação, até que eu passei a entender como funciona a mente humana, como funciona a consciência, o cérebro, né? Passei a estudar mais sobre isso e eu entendi que depois de feito no cérebro, é como se você apagasse um registro e colocasse outro no lugar. Então você não precisa passar por um processo depois que você simplesmente apagou. É como se fosse realmente um papel. Você rasga aquele papel e passa a escrever outra história. Então, o que foi, já foi. Por isso, aquele versículo que Deus fala assim, que os nossos pecados são lançados aonde? No mar do esquecimento. Dele, ele não lembra mais. Por quê? Porque a nossa mente, o nosso espírito, ele vive no presente. Ele não fica no passado nem no futuro. Por isso que quando nós ficamos muito no passado ou muito no futuro, é como se nós dá uma sensação de que você não está vivendo a sua vida. Aquelas pessoas que ficam, ai, no passado eu era feliz, ai, quando eu tinha, na minha juventude eu era feliz, na minha infância eu era feliz. Então você fica naquele tempo lá, quando o teu cérebro, quando o teu espírito está agora no presente. Então você passa a não viver mais os momentos. Então você passa a não viver mais, porque você está preso no passado, ou a pessoa que fica sonhando demais no futuro. Sonhar pode, mas não esqueça de voltar para o futuro. Então, o nosso cérebro, a nossa mente, ela vai estar sempre no presente. Então, se você cometeu alguma coisa no passado e decidiu apagar, tá apagado. Volta pro presente, vai no passado, apaga o que tem que ser apagado, volta pro presente e vive o teu presente.
quando eu acho que é Paulo que fala que Jesus rasgou a célula que existia contra nós na cruz. É bem assim. É como se ele tivesse rasgado uma dívida, né? E na cruz, ele pega as nossas dívidas, tudo aquilo que tem uma lista de coisas que nós estamos devendo, e ele simplesmente rasga tudo aquilo e diz: acabou, está feito, está feito, está feito. E é assim que nós devemos fazer também. Você crê, quando você crê na cruz, quando você crê no sacrifício de Jesus, ou você pega ele por completo, ou você não pega ele. Por quê? Porque assim, olha, se você pega e aceita o sacrifício de Jesus, você tem que entender que é em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Em sentido de cura, em sentido de libertação, em sentido de perdão, de amor, de tudo. Então, se você pega, é um pacote completo, é um pacote da bênção. Sabe que uma coisa que a gente tem que mudou muito a minha maneira de entender a Bíblia Sagrada foi um questionamento uma vez que eu vi uma pessoa fazendo num vídeo, que era bem assim: aonde começa o Novo Testamento? Aonde começa o Novo Testamento? Eu te pergunto. Você acha que é naquela folhinha em branco que começa Mateus, Marcos, Lucas e João? Não é ali que começa o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele começa a entrar em vigor depois da morte, né, do testador, né? Quem é o testador? É Jesus. Depois da morte de Jesus, naquele trecho ali, começa o Novo Testamento da Bíblia. Antes ainda estamos no Velho. Antes ainda estamos na Lei. Depois passamos para o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento não começa naquela folhinha em branco. Então, quando você parar para pensar nisso, entenda que tudo que Jesus fez em vida, ele estava no Velho Testamento, tá? Comece a pensar nisso quando você ler a Bíblia, você vai ver que muitas coisas vão mudar. Então, vamos lá. Não foi simplesmente rasgar... não, deixa eu voltar aqui. Eu estou aqui para dizer a você que é assim que a gente começa. Existem atitudes que precisamos tomar no mundo físico para que sejam manifestadas no mundo espiritual. Sim, às vezes é preciso você tomar uma atitude, fazer um simbolismo, né? Para que você consiga entender isso. E o fato de rasgar a sua confissão escrita naquele papel gerou no mundo espiritual algo tremendo. Não tenha dúvidas. Não foi simplesmente rasgar um pedaço de papel. É a confissão que importa. É colocar para fora todos os entulhos que a separavam da vida que Deus sonhou para você. A porta que você julgava estar fechada já está aberta. No Espírito, você já recebeu todas as chaves que precisava. Chegou o momento de achar você, de entrar para o lado de dentro de si mesma e vestir a sua própria pele. Sabe que eu estou lendo um outro livro que eu também vou trazer para nós aqui ou no meu canal no YouTube. Eu vou ler esse outro livro, vou comentar ele, né? E nesse outro livro ela fala de uma chave mestra, muito interessante também. Ela fala de uma chave que você abre todas as portas. Ó, tudo é possível ao que crê, não ao que duvida. Pare de duvidar, você precisa começar a ver do outro lado, porque você já está lá. Você só precisa começar a se ver. Repita para si quantas vezes forem necessárias: eu vou me ver do outro lado da porta. Não se preocupe com portas que estão aparentemente fechadas. Todas as chaves estão em suas mãos, é só abri-las. Você precisa se visualizar do outro lado. Tudo aquilo que os seus olhos conseguem ver, você alcançará. A fé é a certeza, não a dúvida. No capítulo anterior, nós mexemos em algumas dores, e eu sei que foi difícil. O meu processo de cura foi muito doloroso para mim. No entanto, existem dores que precisam ser mexidas. Não tem como avançar se não mexer no que está inflamado. Não tem como avançar se você não curar o seu passado. Sabe que uma coisa assim que muito interessante que eu aprendi também
E é assim, quando existe um desejo, quando você começa a sonhar com alguma coisa, quando você deseja alguma coisa, saiba que é o Espírito Santo que está colocando esse desejo dentro de você. Que lindo isso, né? Por quê? Porque se você está começando a sentir isso, não pense assim, ah, mas eu nunca vou realizar. Se veio o desejo, se veio assim, ai, como eu gostaria, vou dar um exemplo, como eu gostaria de viajar para tal lugar. Saiba que é o Espírito Santo que está colocando esse desejo no teu coração, e se ele está colocando é porque você pode realizar, é porque você consegue realizar, não importa o que for. E sabe, quando a gente passa às vezes por momentos em que você está num lugar, onde que você está passando por uma situação e você não está confortável naquele lugar, não está confortável naquela situação, uma coisa te incomoda, saiba que isso é um contraste. O que que seria um contraste? É aquilo que o Espírito Santo está dizendo assim, isso não é legal para você, isso você não gosta. Só que não é assim, você sente isso e passa a tomar atitudes. Não, você passa a orar nesse sentido, você passa a conversar com Deus nesse sentido, você passa a perguntar para Ele, se eu não gosto disso, o que que eu gosto então, né? Sabe que às vezes quando a gente não sabe o que a gente quer, uma maneira de ajudar, né? Sabe quando você, eu não sei o que eu quero da vida, eu não sei quais são os meus sonhos, eu não sei o que que eu desejo, não tenho mais, né? Porque quando a gente chega a um ponto muito, como é que eu vou dizer assim, no fundo do poço, vamos dizer, a gente passa a não sonhar mais, e a gente diz que não tem mais sonhos, né? Eu passei por isso, eu acreditava que eu não tinha mais nada na vida para fazer, não tinha mais nada que eu pudesse alcançar, não tinha mais nada que eu pudesse conquistar na vida. Então eu dizia que eu não tinha mais sonhos, né? Eu não tenho sonhos, quais teus sonhos? E quando eu me perguntei isso e eu não tive a resposta, é bem dolorido pra gente. Então, saiba que todos nós temos sonhos. Só se encerram os nossos planos, nossos sonhos de duas formas. Ou quando você desiste deles, desiste de viver, né? E você vai pouco a pouco, né? Alcançando o que você quer, que é a morte, né? Infelizmente, né? Ou quando você conquista todos eles, né? E assim como, por exemplo, Jesus ele realizou o propósito que ele veio fazer. Por que que ele morreu tão cedo? Ele realizou os propósitos, ele realizou tudo aquilo que ele tinha que fazer. Foi perseguido, por quê? Porque falou a verdade, porque mostrou para todas as pessoas a verdade, mostrou o caminho. Então ele foi perseguido por isso, porque existe, né, um sistema, né, que quer nos impedir de ver a verdade. E ele veio falar a verdade, por isso morreu tão cedo, né? Mas sabemos que, mesmo morrendo aos 33 anos, Jesus, ele completou tudo o que ele tinha que fazer. E o que que você tem que fazer? Qual o seu propósito de vida? Não pense às vezes que porque o propósito de vida de uma pessoa, vamos dizer, o propósito da rainha foi ser rainha, né? Olha que propósito lindo e maravilhoso, né? Mas não quer dizer que porque uma pessoa nasceu para ser mãe, para cuidar de uma casa, para administrar muito bem o seu lar, isso é menor do que ser uma rainha. Por quê? Porque dentro de cada um de nós existe o quê? Uma centelha, um pedacinho de Deus. Então, entenda que é Deus querendo viver diversas formas, diversas maneiras, experimentar diversas coisas diferentes. Então, é Deus habitando dentro de você e querendo experimentar como é ser mãe. É Deus habitando dentro de você, querendo experimentar como é ser um vendedor, uma vendedora, como é ser um jogador de futebol. É Deus dentro de você experimentando diversas e infinitas possibilidades. Então entenda que é Deus se manifestando através de você. Não importa o tamanho do propósito que você veio fazer, ele é sempre grande perante Deus, tá bom? Vamos continuar aqui então. Para vislumbrar o futuro é preciso estar em paz com o passado. Verdade. Você não pode mudar o seu passado, mas você pode estar em paz com ele. Lembre do que eu falei, que às vezes para descobrirmos quem somos, primeiro temos que descobrir quem não somos. Mesma coisa que eu estava falando agora, sobre também o teu querer. Quando você não sabe o que você quer, se pergunte o que você não quer. Por exemplo, eu não quero ficar apostatada.
eu não quero mais a minha casa bagunçada, eu não quero mais, vai falando isso. E se você não quer isso, depois você começa a se perguntar, então o que que eu quero? Então, qual é o contraste disso, né? Qual é o outro lado disso? Eu vou ter que dar uma fechadinha aqui, porque bateu o sol bem legal aqui. Você não é a sua dor, não é o seu fracasso, as suas feridas emocionais não a definem. Você não é o que a multidão diz a seu respeito. Nós já aprendemos que somos o que a Bíblia diz que somos. Eu vou contar a história de uma mulher que creu na esperança e não desistiu. Ela é conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Sua história está registrada nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Naquela época, quando as mulheres estavam no período menstrual, tinham que ficar separadas da cidade. Elas ficavam excluídas da sociedade por 4 ou 5 dias, ou pelo período que durasse a sua menstruação. Elas eram consideradas impuras quando estavam menstruadas e ficavam retiradas, provavelmente perto de algum rio para se lavar. A Bíblia fala que dessa mulher, mas a Bíblia fala dessa mulher, mas não cita o seu nome, porém conta que ela sofria com essa hemorragia havia 12 anos, ou seja, o seu problema já era um problema de estimação. Imagine viver excluída da sociedade porque a sua menstruação não cessa desde os últimos 12 anos. Imagina, gente, se hoje, nos dias de hoje, não é fácil ficar, imagina muito tempo atrás, com toda a dificuldade, né, de cuidados, de higiene. Ó, aquela mulher já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos, com os melhores tratamentos da época e nada tinha adiantado. Creio eu que as suas esperanças já estavam no fim. Ao me colocar no lugar dessa mulher, consigo aplicar na minha vida o que ela estava vivendo. Tentei achar plenitude em tantas outras coisas, nas pessoas, nas baladas, viagens, drogas, em cultivar o corpo, em compras. Contudo, o meu problema não era físico, e sim emocional. Eu sofria carência emocional, rejeição, baixa autoestima, enfim, falta de identidade. Tentava pegar o que tinha fora para preencher o que existia dentro de mim, o vazio que existia dentro de mim. Mascarava o meu real problema. Pois então, né? Quantas pessoas que, assim como aquela mulher, vivem buscando no lado exterior a cura para problemas que são, na verdade, interior. Eu acredito hoje que a maioria das doenças são, elas começam, né? O princípio delas começa na alma, começa no espírito, começa no espiritual. Eu creio que se a gente fizesse mais uso do poder que nós temos nas nossas palavras, do poder que nós temos na oração, no nosso contato com Deus, nós viveríamos mais, nós teríamos mais vida com abundância, precisaríamos menos de remédio, não iríamos precisar tanto de médicos. Por quê? Porque as doenças, elas começam no emocional. Elas começam com uma raiz de amargura, elas começam com uma falta de perdão, com falta de amor próprio, com você se ofender, né? Falando coisas tão más para nós mesmas, e isso vai causando, né? Vai trazendo para o corpo. Por quê? Porque quando não há mais como você, o seu espiritual já tentou te mostrar de todas as formas que você não está legal, talvez com tristeza, abatimento, coisas dando errado na volta, quando já não tem mais como te mostrar isso, o teu corpo, ele é obrigado a tomar essa atitude, né? Que é demonstrar pra você, ó, você não tá legal, tá acontecendo isso, isso, isso com você, e você está manifestando já no seu corpo físico, para que você então possa voltar, né, a ter
comunhão com Deus, né? Vamos dizer assim. Você já viu que muitas vezes, né, a pessoa, ela está doente e ela vai e ela perdoa, ela começa a... É como se nós ficássemos no cantinho do pensamento, né? Quando estamos doentes, você fica recluso, né? E ali você passa a pensar, né? E pensa, você medita em tudo o que aconteceu, porque às vezes vem pessoas na cabeça que você tem que perdoar, que você tem que resolver, pessoas que você tem que conversar, você se resolve com você mesmo, você passa a se entender melhor. Então, as doenças, infelizmente, às vezes a gente tem que chegar a esse ponto, né, de acarretar, vir algo em nós, para que, enfim, a gente possa resolver os nossos problemas da alma, né? E é isso que o tempo todo a gente tem que fazer. Se nós orássemos mais, conversássemos mais com Deus, analisássemos, né, o seu dia, né? Chegasse à noite, você analisar o seu dia, você pensar o que eu fiz hoje, o que eu poderia ter feito melhor, o que eu deixei de fazer de bom, né? A gente vai limpando. Nós vamos limpando a nossa mente, nós vamos limpando o nosso corpo, nossos sentimentos e evitamos, né, chegar a um ponto de ter que o nosso corpo, né, avisar, ó, você não tá legal. Então, qual é a dica que fica para você hoje? Eu te indico você orar mais a Deus, pedindo menos. Peça menos, busque mais o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? É justiça, amor, alegria, paz, né? São os sentimentos. Busque mais os sentimentos, busque mais se conectar com Deus e o restante Ele vai acrescentar. Ele vai acrescentar, creia nisso, por mais que seja difícil às vezes de entender, isso é verdade. Se você busca o reino dos céus, o que é o reino dos céus? Amor, paz, alegria, gratidão, muita gratidão, muita gratidão. Quando você olhar para alguma coisa e você sentir aquela vontade de reclamar, tenta colocar no lugar uma gratidão. O que você tem? Por exemplo, você gostaria de viajar, mas você não tem dinheiro. Aí você pensa assim, poxa, mas que legal, né? Eu consigo todos os dias ter um almoço bem legal com a minha família. Eu estou todos os dias com as minhas filhas. Eu estou todos os dias com... eu trabalho num lugar legal. Todos os dias eu vou para o trabalho por um lugar agradável, por um lugar seguro. Comece a ser grato. Troque, né? Troque a informação. Não reclame. Não reclame. A reclamação é algo também que causa, assim, doenças, muitas doenças. Então, faça isso. Vamos fazer esse teste hoje, que você possa, então, trocar a reclamação pela gratidão, tá ok? Porque um coração agradecido muda tudo. Eu posso dizer para você, eu reclamava e eu não via, às vezes, motivos para agradecer. E eu comecei a dizer para Deus, eu quero ser grata, eu quero ser grata, eu quero ser grata. E comecei a dizer que eu sou grata, eu sou grata, eu sou a gratidão. E isso mudou. Não só mudou o fato de eu ser grata hoje, mas também mudou muita coisa na minha vida. Muitas portas se abriram, muitas coisas começaram a acontecer depois que eu passei a ter um coração agradecido. Tá ok? Eu desejo para você um ótimo dia e até o próximo dia. Até a próxima leitura. Tchau, tchau.